Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história terapêutica muito poderosa sobre se descobrir. É uma jornada para a gente entender a beleza que tem em sermos quem a gente realmente é. E por que tantas vezes a gente sente que precisa se esconder atrás de uma máscara. Essa pergunta aqui, ela toca no sentimento que quase todo mundo já teve, né? Aquele de precisar interpretar um papel só para sentir que pertence a algum lugar. Essa sensação de estar sempre atuando é o ponto central da história que a gente vai ver. A história que a gente está analisando usa uma metáfora muito forte, a do figurino invisível. Imagina só, uma roupa que ninguém consegue ver, mas que pesa uma tonelada nos ombros, sabe? Que dita cada palavra, cada gesto. É a pressão de ter que ser o que os outros esperam. E aqui tá o pulo do gato. Não estamos falando de roupas ou de aparência, não. Como a frase deixa bem claro, esse figurino é interno. É um ajuste o tempo todo no jeito de ser, nas atitudes, nas palavras. Tudo para agradar e se encaixar no que a gente acha que é o certo. E as regras desse figurino são bem rígidas, viu? Ele dita o que dizer, como se comportar e até do que se deve gostar. Basicamente, é como se fosse um manual de instruções de como ser outra pessoa. O resultado inevitável disso é que a vida vira uma peça de teatro que nunca acaba. A energia que se gasta para manter essa atuação, dia após dia, nossa, é enorme. E uma hora ou outra fica insustentável. Pois é, toda essa performance tem um custo. Atuar sem parar gera um cansaço profundo, um peso que, com o tempo, fica impossível de carregar. A verdade é essa, simples e direta. O esforço para parecer alguém que não se é exaustivo. Ficar suprimindo o nosso eu verdadeiro drena toda a nossa energia e afeta tudo na vida. E essa metáfora da mochila é perfeita, né? Ela captura direitinho o alívio que dá quando finalmente a gente se permite tirar esse figurino. É a leveza de largar um peso que, muitas vezes, a gente nem sabia que estava ali, carregando todo santo dia. E é aqui que a história dá uma virada incrível. É a descoberta de que a necessidade de usar um figurino não vinha de um defeito, mas sim de ter uma mente única, que funciona de um jeito todo especial. Esse termo, cérebro apimentado, é uma forma genial de olhar para essa experiência. Ele descreve uma mente que processa o mundo com mais intensidade. Não é sobre ser melhor ou pior, entende? É sobre ser diferente, com uma riqueza e uma complexidade próprias. E essa tabela aqui mostra muito bem essa dualidade. De um lado, a gente vê os desafios, como os pensamentos que vão tão rápido que cansam, mas olha só o outro lado, os superpoderes que vêm disso, a capacidade de criar ideias totalmente novas. Cada desafio tem uma contrapartida poderosa. Essa é uma metáfora que muda tudo. Em vez de ver uma mente diferente como um carro quebrado que precisa de conserto, a história mostra essa mente como uma nave espacial. Algo muito mais complexo, muito mais poderoso, que só precisa de um manual de instruções diferente para ser pilotado. Com essa nova forma de se enxergar, a jornada de autodescoberta finalmente começa de verdade. Mas não é uma corrida, não, é um processo paciente, sabe? Como montar um quebra-cabeça gigante, uma pecinha de cada vez. A grande sacada aqui, então, é a paciência. Ninguém se entende por completo do dia para a noite. Cada experiência, cada pequena coisinha que a gente descobre sobre si é uma peça nova que se encaixa, revelando aos poucos a imagem completa de quem a gente é. E aqui vai um lembrete super importante. Para mentes que são mais criativas, mais sensíveis, esse processo pode levar mais tempo. Isso não é um atraso, viu? Só quer dizer que o quebra-cabeça que está sendo montado é muito mais rico e cheio de detalhes. Então, como é que se navega por essa complexidade toda? A história sugere uma solução bem prática e poderosa. Criar um manual da própria mente, um guia pessoal para a gente entender o nosso próprio sistema operacional. A ideia do livro da mente funciona exatamente como esse manual. É uma ferramenta para organizar as nossas características, entender as nossas necessidades e, o mais importante de tudo, construir uma autoestima baseada em quem a gente é de verdade e não mais na performance. E dentro desse manual, a gente encontra definições como esta. Um cérebro sensível não é frágil. É um cérebro que capta muito mais informação do ambiente. Essa sensibilidade é uma fonte de empatia e profundidade, mas também exige mais momentos de silêncio para recarregar as energias. E aqui tem outra analogia que é simplesmente genial. A mente com muitas abas abertas descreve perfeitamente aquele pensamento que não é linear. E embora possa parecer uma bagunça, é daí que vêm as conexões inesperadas e uma criatividade enorme.
O segredo é aprender a navegar por essas abas em vez de tentar fechar todas elas. E assim a gente chega ao clímax da jornada. A grande virada de chave é essa: dar um novo significado. Aquelas características que antes davam vergonha e faziam a gente usar um figurino, agora são redescobertas como as partes mais especiais e únicas de quem somos. E para a gente terminar, fica essa reflexão final que a história nos deixa. Uma pergunta que nos convida a olhar para as nossas próprias esquisitices não como falhas, mas como possíveis fontes de força e autenticidade. Uma ideia poderosa para a gente levar para a vida.